Um complemento, né? A questão que de novo, né? O pessoal repetindo as ideias. Falando sobre a questão de que eu eventualmente eu usei droga, que seria a religião, que é fake. Né? A religião não é droga, ainda mais mandamentos, né? E mesmo o Novo Testamento cheio de verdade. Ele dizendo, não, porque droga é outra, que eu nem sabia que o Novo Testamento poderia ser interpretado como um vinho espiritual e tal, nem sabia disso. Então, assim, é uma, uma droga que a pessoa não sabe que é droga, então já foi falado. Eles sempre tentando tirar os argumentos, né, para colocar as análises deles, né, para tentar. Nem dá pra, nem, não é nenhuma imposição, né, porque na verdade eles estão esquecendo as ideias, esquecendo não, escondendo as ideias, jogando para debaixo do tapete. Não é nem impor, porque impor você teria que, eventualmente, de certa forma, de alguma forma, sobrepor a sua ideia às outras, ou anulá-las no sentido de mostrar porque elas estão erradas e não simplesmente ignorar. Né? Isso não é nem exatamente imposição. É uma. É até, de certa forma, um sinal de que a sua argumentação não é suficiente para eventualmente suplantar a outra. Na verdade, é isso. Né? Não é nem exatamente uma imposição. É uma. Não, vamos desconsiderar isso aqui porque nós não conseguimos responder. É isso que eles estão dizendo para mim. Mas falam sobre a questão, não, porque você, por causa da região, eventualmente deixou de ter uma BMW ou alguma coisa assim, se eventualmente isso foi contra a minha pessoa, no meu caso não faz sentido, porque eu nem poderia, nem teria confiança eventualmente para fazer isso, e com certeza não foi pela religião, até porque antes de eu me converter, eu também já não estava me dando muito bem na profissão, justamente porque estava impedindo a minha fonte de vida, porque eu não podia lutar por aquilo que é meu, ou por aquilo que eu poderia conquistar de alguma forma futuramente, porque não tinha confiança para isso, né? E mesmo não poderia usar instrumentos que eu tinha, mesmo financeiros, para eventualmente lutar por aquilo que é meu, porque eu também seria provocado por isso, e lutar por aquilo que é meu também me geraria algum tipo de humilhação da parte dos outros se eventualmente eu conquistasse algo, né? Então eu seria, na verdade, detonado por conta disso, né? Então, na própria linguagem deles, né? Então, eu era provocado justamente por ter, nesse caso, mais facilidades. Então, isso é justamente um dos motivos, entre outros motivos, que impediam aí qualquer sucesso. Ou seja, mesmo na época do ateísmo, eu não poderia fazer isso porque estava impedido a fonte de vida. Então, como é que eu perdi os objetos que eventualmente pertenciam a mim por conta da religião, quando na verdade antes eu já não poderia, na verdade, obtê-los, né? Então, pela própria falta de confiança. Na religião, não, pelo contrário, quando eu adquiri pelo menos um pouco mais de confiança para mostrar o erro desses caras. Né? Na verdade, antes, claro, mesmo quando até alguns argumentos eu já tinha, só que eu não tinha coragem de manifestar tudo, né? Algumas ideias eu nem tinha atingido, inclusive, né? Diga-se de passagem, mas depois algumas ideias, inclusive mais profundas, foram elaboradas sobre isso e eu ganhei, pelo menos, um pouco mais de coragem para manifestá-las e isso foi aumentando com o tempo. Então, não só isso no canal, mas claro, mesmo assim, vamos dizer, resumindo, digamos assim, não dava para fazer. Não é que eu perdi BMW, que antes eu não poderia, justamente porque estava impedida a fonte de vida por provocações externas terríveis e mesmo outras coisas, outros argumentos e outras provocações eventualmente recebidas, ou mesmo outras até outras, vamos dizer, fortes sugestões, vamos dizer assim, que também eventualmente, fortes sugestões que também me incomodavam de alguma forma, né? Orientações que eventualmente eram feitas como se eu não fizesse aquilo, eventualmente eu me daria mal, ou que eu de alguma forma teria que me expor justamente, e havia, se eu me expusesse havia a possibilidade de me dar mal, então também isso também incomodava em relação a sugestões, não necessariamente em relação à questão de eu usar a propriedade de outras pessoas, ou dos pais, o que fosse, né? Ah, então é isso, não foi a religião que me fez eventualmente perder, vamos dizer, alguma coisa, pelo contrário, antes eu eventualmente já estava nessa situação, e é falso, não adianta tentar pegar na rua e pegar de supetão. Sim, se eventualmente o que eu admito que durante o período de religião, sim, eu deixei em alguns anos de busca, claro, ainda em alguns momentos por falta de confiança, mas tentando justamente restabelecer, e até conseguindo restabelecer a autoconfiança, mas depois tendo o problema do tédio profissional, né? Que não havia sido exatamente identificado ou não de maneira tão clara antes. Ele tenta pegar de supetão para eventualmente. Sim, mas eu admito que durante um tempo eu não busquei outras coisas materiais. Na verdade, na religião, porque eu fui atacado, também fui atacado na religião. Então, na verdade, teve essa também. Né? Então, houve impedimento de fonte de vida até mesmo dentro da fé. Né? Então, mas aí não é culpa da fé, é culpa das pessoas dentro da fé que eventualmente me machucaram, a culpa é delas, não é minha. Então aí que tá, não pode ser.
Então, justamente o que eu respondi na situação, falei, não, nem tudo aquilo que faz a gente deixar de ganhar alguma coisa necessariamente é ruim, né? Necessariamente é ruim. Então, justamente. Né? Então, às vezes, rápido ali na velocidade eu não vou conseguir responder, não vou conseguir perceber qual o erro do comentário. Mas nesse caso, se eventualmente eu deixei, durante o período mesmo do Novo Testamento, e mesmo hoje, se eventualmente eu deixei de buscar alguma coisa material, também foi muito em razão. Nesse período do mandamento, eu até não vou dizer exatamente tanto, mas principalmente no Novo Testamento também foi em razão de comentários terríveis, não por causa da fé, mas por causa dos comentários terríveis eventualmente lancinantes, eventualmente lançados contra a minha amável pessoa, e isso atrapalhou inclusive a busca profissional. Sim, também houve impedimentos de fonte de vida, então isso também atrapalhou. Mas a fé não foi, e a fé, não, a fé é vista como droga, claro, os argumentos maldosos dos outros. Mas assim, a fé que eu busquei mesmo no Novo Testamento, só pelo Novo Testamento em si, não me impediu a fonte de vida. Os conhecimentos presentes no Novo Testamento. O que impediu a fonte de vida foi os ataques dentro da própria igreja. Então, mas a droga não, a igreja. Não exatamente o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento, em alguma coisa, vamos dizer, eu acho errado, porque eventualmente teria informações falsas, mas o grosso mesmo foi a igreja. Então, a droga te impediu de eventualmente ter acesso a bens materiais. Não, foi os comentários da igreja, que eu não acreditei, só que machucavam. Como machucavam, eu perdi a confiança, mas não é exatamente por crença, mas porque eu teria que respondê-los, né? E porque eventualmente me machucavam e vamos dizer, forçavam a ter confiança para eventualmente descobrir por que essas ideias estavam erradas. E isso incomodava, isso atrapalhava a autoconfiança. Então o erro foi deles, não é nem exatamente tanto do Novo Testamento, para ser bem sincero. Pelo Novo Testamento em si, não, nem incomodou tanto. Então, justamente, não seria nem a droga, né? A droga, né? Porque se o Novo Testamento for interpretado como vinho, mas não foi isso que me atrapalhou de buscar bens materiais. Foram ataques dentro da igreja e, na época de ter ataques fora da igreja, no caso fora da igreja, porque eu não ia na igreja. Depois fui na igreja católica, mas sem acreditar, só buscando conhecimento, mas não acreditando nas premissas. Na igreja evangélica já acreditando nas premissas. Mas no caso do ateísmo por impedimento de fonte de vida, de ataques terríveis, e no caso da igreja, também por ataques terríveis, mas em nenhum momento, na verdade, foi pelo Novo Testamento. Então não pode ser, porque no meu caso, justamente, a própria pessoa que me abordou falou, não, no meu caso foi a droga, no meu caso não foi. Porque se você interpretar o Novo Testamento como droga, mas não foi isso que me atrapalhou. Foram os ataques recebidos na igreja e fora dela que eventualmente me atrapalharam de buscar bens materiais. Poderia ter uma situação material melhor, não tenho por conta de ataques. Desde quando eu era descrente, mas também na época quando eu era crente. E mesmo hoje em dia tem ataques que, claro, atrapalham nesse sentido, embora vamos ver ainda outras coisas, e num primeiro momento, ataques que eu recebi, mesmo sendo descrente ou não tendo uma opinião de fé específica, atrapalharam realmente também na busca de bens materiais. Não adianta dizer, mas a droga me impediu de ter bens materiais. Não, o Novo Testamento não. Os ataques na igreja, sim. E antes, fora da igreja, também estava impedido a fonte de vida, como já expliquei recentemente, até no vídeo que eu falei da fala do chorando, lutar pelo que é meu, que eu não posso lutar pelo que é meu porque eu vou ser provocado se eu fizer isso. Eu vou ser atacado. E justamente, principalmente na época de ateu, em que lutar por aquilo que é meu, que realmente também, na verdade, geraria ataques contra mim que me fariam perder confiança. E, portanto, não poderia buscar bens materiais, não poderia lutar por aquilo que é meu. Ou seja, lutar por aquilo que é meu geraria falta de confiança para lutar por aquilo que é meu. Então, fica esse complemento no canal e valeu.